falando do teste de um RM, qual é o primeiro passo desse tipo de teste? O que você vai fazer? Qual a primeira coisa antes de iniciar o teste de um RM? Então, como toda e qualquer conduta, você precisa avaliar muito bem o seu paciente. Saber que paciente é esse que você vai estar fazendo essa avaliação. Por exemplo, a gente não deve fazer o teste de um RM, por exemplo, com uma pessoa que, sei lá, tem angina instável, insuficiência cardíaca descompensada. Você não vai fazer o teste de um RM, por exemplo, uma extensão de joelho, com um paciente que tenha uma trombose no membro inferior. Então, é super importante você avaliar o seu paciente e checar todas as possíveis contraindicações. As contraindicações, esse recorte que eu trago para vocês aqui, ele é do livro das diretrizes do ACMS. E ele classifica essas contraindicações de duas formas, como sendo contraindicações relativas e contraindicações absolutas. Então, aqui a gente traz, por exemplo, relativas é aquela que em alguns casos pode se fazer, em outros casos não. Fatores de risco para doença cardíaca coronariana depende muito, né? Como eu falei, se for uma angina estável, por exemplo, você pode fazer, se for instável, não. Diabetes também, muito relativo. Depende do nível. Lógico, se o paciente tiver numa cetoacidose diabética, eu não vou fazer. Mas a diabetes em si não é uma contraindicação. Então, hipertensão não controlada, uma capacidade funcional muito baixa, que também é relativo. Se o paciente tiver alguma contraindicação musculoesquelética, se ele for tetraplégico, óbvio, eu não vou conseguir fazer. E, por exemplo, alguns movimentos, tipo supino, movimentos de adução horizontal do ombro, eles podem ser contraindicados em pacientes que tenham desfibrilação, CDIs, né, marca-passos, enfim, dispositivos subcutâneos. E aí nós temos aquelas contraindicações que seriam aqui as contraindicações absolutas, né? E aí são todas aquelas contraindicações da reabilitação cardiovascular como um todo. Eu não vou falar sobre todas aqui, mas o próprio livro ele traz aqui algumas para vocês verem. Então, assim, primeiro passo, checar essas contraindicações. Ver que realmente o paciente pode ser submetido a esse tipo de avaliação. E aí, na sequência, deixa eu só mudar a tela aqui. Pronto. E a gente vai começar a orientar o nosso paciente. E é aqui que, de fato, o teste ele vai começar. Qualquer dúvida que vocês tenham, pessoal, vocês podem colocar aqui no chat, viu? Que à medida que o tempo for passando, eu vou respondendo a vocês, ok? Vou só dar uma boa noite aqui para o meu amigo Lino. Tudo bom, meu amigo Érica? Boa noite. Gabi, boa noite, seja bem-vinda. Então, segundo passo, depois de avaliar o paciente, você vai orientar para o paciente a técnica correta de expiração, de respiração, na verdade, que é o paciente expirar na fase concêntrica. Por exemplo, você vai fazer um exercício de flexão de cotovelo. Então, quando ele estiver fazendo o movimento na fase concêntrica, você vai pedir para o paciente soprar. E quando ele for fazer a fase excêntrica do movimento, você pede ele para inspirar. Essa é a primeira orientação para o paciente que você vai dar. Então, você vai tentar incutir nele essa respiração durante o movimento. O passo seguinte é você familiarizar o paciente com o movimento que ele vai fazer. E a maioria dos protocolos, esses artigos que eu trouxe, tudo que eu estou falando aqui para vocês, gente, foi tirado desses trabalhos, tá bom? E o passo seguinte seria você familiarizar ele com o movimento, que seria você pedir o paciente para fazer o movimento sem carga. Porque é complicado ele já com carga, uma vez que ele nunca fez aquele exercício, aquele movimento, ele já ter que associar a respiração durante o teste e já com carga, tá bom? Então você pede, faz o movimento, demonstra o movimento para o paciente. Se for o caso, assiste ele sem carga nenhuma até ele entender o que é que está acontecendo, tá bom?
Florisvaldo falou que as letras ficaram pequenas. Alguém mais está tendo esse problema, pessoal? Qualquer problema, vocês me falam que eu tento modificar aqui, tá certo? Aqui tá tudo certo. Thaís acho que também tá dizendo que tá tudo certo para ela. Qualquer coisa vocês vão me falando, ok? Beleza, gente. Então, ó, você ensinou a respiração, mostrou ao paciente como é que ele faz o movimento sem carga. Na sequência, você vai fazer um aquecimento. Agora sim, você vai colocar carga para o paciente. E aí, gente, entrou uma coisa, eu coloquei até entre aspas aqui. Como é que eu vou fazer o aquecimento com esse paciente? Porque o tempo inteiro, eu comecei a nossa discussão aqui, o nosso bate-papo, falando que o teste de 1RM é justamente para evitar subjetividade. E aqui vocês já estão vendo aqui no quarto passo a palavra subjetiva. Confesso para vocês que eu sou uma pessoa bastante metódica, né, nos meus atendimentos, na minha avaliação. E por mais que o teste de um RM ele seja um teste objetivo, ele tem as suas fases de subjetividade, pessoal. Por quê? Eu vou começar logo do aquecimento, eu tenho que escolher uma carga para que esse paciente faça o aquecimento. Normalmente, não são todos os protocolos, mas alguns protocolos recomendam que você, para membro superior, escolha uma carga por volta de 2,5% do peso do paciente e para os movimentos de membro inferior, escolha uma carga que gira em torno de 10% do peso dele. Um exemplo, o paciente vai fazer o aquecimento para depois testar o movimento de abdução do ombro, né? Esse movimento de elevação lateral, por exemplo. Então, se ele pesa 100 quilos, eu vou colocar ali, por exemplo, 2,5 kg, tá bom? Você pode pegar um halter de 2 quilos, mais uma caneleira de meio quilo e pedir o paciente para, em uma série, repetir de 8 a 10 repetições. Então, essa é uma forma de você fazer o aquecimento do seu paciente. Para o membro inferior, por exemplo, se for extensão de joelho, você vai fazer a mesma coisa, 8 a 10 repetições. A carga é subjetiva a depender da condição do paciente, né? Se for um cardiopata, você vai fazer de uma forma, se for um indivíduo que já treinou de outras vezes, você pode usar uma outra carga, e aí a subjetividade ela vai entrar nesse momento, mas está aí uma opção, né? De, por exemplo, membro superior, se aquecer com 2,5% do peso corporal e membro inferior, 10% do peso corporal. O passo seguinte, gente, que vocês vão fazer, aí de fato é a execução da técnica. Então, a gente vai fazer um movimento, ou melhor, o nosso paciente ele deve fazer um movimento com boa técnica, tá bom? O movimento que você escolher para ele lá. É flexão de cotovelo, é abdução do ombro, é extensão de joelho se ele estiver sentado, tá certo? E também essa carga inicial, ela é uma carga, entre aspas, subjetiva. Embora alguns trabalhos, alguns protocolos sugiram a utilização, agora lembrando que não é mais para aquecimento, é já para realmente realizar a técnica, de 5% para membro superior e 20% para movimentos de membro inferior. Vamos lembrar que no aquecimento, a gente utilizou justamente metade dessas cargas. Seria 2,5% para o aquecimento do membro superior. Aqui a gente vai usar 5% já na tentativa. No membro inferior, no aquecimento, a gente usava 10%. Para o membro superior, a gente vai usar 20% para começar, tá bom? Então, você pede o paciente para fazer um único movimento. Então, botei lá. Vai lá, o paciente pesa 100 quilos. Vou fazer flexão de cotovelo. Então, vamos supor, lá, já fiz o aquecimento com 2,5 kg, uma vez que ele pesa 100 quilos. Vou fazer a tentativa. Coloquei a carga de 5 quilos e aí peço ele para fazer, né, aquele movimento que eu já orientei a ele, que eu já mostrei como é que ele vai respirar e tudo bem. Beleza. Então, o paciente, né, fez o movimento. Na sequência, normalmente,
Isso, lógico, depende da condição dele, mas no primeiro movimento, ele tende a conseguir fazer até com certa facilidade. E aí, você vai dar um tempo, que eu vou falar já já que tempo é esse, e depois você vai para o passo seguinte, que é tentar uma nova repetição e progredir essa carga. Então, eu comecei lá com 5% do peso corporal para o membro superior, 20% para o membro inferior. Vamos progredir essa carga. Então, como é que essa progressão é feita? Antes disso, você vai, nesse primeiro movimento que o paciente fez, você vai avaliar a dificuldade que ele relatou. Então, você vai perguntar para ele como foi esse primeiro movimento que você fez. Foi um movimento fácil? Foi um movimento difícil? Para que esse paciente ele dê uma nota de 0 a 10. E para avaliar essa dificuldade, ele vai utilizar a escala de Omni, que eu acredito que vocês já devam conhecer. Se não conhecem, eu vou mostrar aqui para vocês aqui agora. Ó. É essa escala que vocês estão vendo aí. Tá certo? É uma escala, deixa eu ver se eu mudo aqui. Acho que vai ficar melhor agora. É uma escala que ela vai de 0 a 10. 1 de 0 seria por volta de extremamente fácil, ou muito, muito, muito fácil. E 10, extremamente difícil, né? Ou muito difícil. Então, depois desse primeiro movimento que você fizer, você vai solicitar ao paciente que ele dê uma nota em relação a como foi esse primeiro movimento, tá bom? E além disso, você, né, que é o testador, você vai monitorizar a dificuldade, né, visualmente, porque o paciente ele pode falar uma nota e não quer dizer que aquela nota que ele está falando realmente representa o que é o movimento. Então, você tem a obrigação de fiscalizar isso, tá bom? Observando aí, como ele colocou, a velocidade, o esforço, a face do paciente durante aquela execução, tá certo? Beleza. Então, repare, depois desse primeiro movimento, o paciente vai dar a nota, e aí essa nota, ou ela pode ser menor que 5, ou ela pode ser maior que 5. A gente vai lembrar que quanto menor o número, mais fácil foi para o paciente. Quanto maior o número, mais difícil foi. Imagine que o nosso paciente ele relatou um Omni menor que 5. Então, se o Omni foi, por exemplo, de 3, de 2, de 1, de 0, o que você vai fazer? Você vai dar 1 minuto de descanso para ele, caso ele não tenha nenhum problema, nenhuma disfunção cardiorrespiratória. E se ele for um paciente cardiopata, se ele for um paciente pneumopata, você vai dar um tempo maior, você vai dar 3 minutos. Se o paciente realizou esse movimento, tá bom? E sempre que ele fizer esses movimentos, você vai de novo mostrar a escala de Omni para ele e vai perguntar. Caso, né, ele tenha relatado um Omni de 6, um Omni de 7, um exemplo, você vai dar 2 minutos de descanso para ele, caso ele não tenha as disfunções cardiorrespiratórias, e se ele for um paciente, né, insuficiência cardíaca, né, uma doença arterial coronariana com placa estável, um exemplo, aí você já vai dar um tempo maior para ele, de 4 a 5 minutos, tá bom? Inclusive, esse protocolo que eu tô, esse detalhe que eu estou mostrando para vocês, está justamente naquele trabalho lá de 2019, que foi um trabalho justamente feito com pacientes com doença cardíaca, beleza? Então, sempre você faz o movimento, isso desde a primeira vez, faz o movimento, pergunta o Omni, beleza? Se menor que 5, vai ver se ele é cardiopata ou não. Se não for, 1 minuto só. Se for, 3 minutos, beleza? Se for maior que 5, você dá, né, 2 minutos caso ele não tenha doença, caso ele tenha, né, disfunção, e tenha o Omni maior que 5, 4 a 5 minutos, ok? Deixa eu só ver que parece que surgiu uma pergunta aqui. Deilane Santana. Caso o paciente tenha uma limitação da ADM, o resultado do teste é válido? Boa a sua pergunta, Deilane. Muito obrigado pela sua pergunta.
Aí, obviamente, é o seguinte: você só pode avaliar o paciente dentro da possível limitação que ele tenha, tá bom? A gente começou, inclusive, falando que limitações de músculo-esqueléticas, limitações de movimento, podem ser uma contraindicação relativa para o teste. Eu acho que você tem que avaliar isso aí no seu paciente, né? Se ele tem condições de fazer o teste. Caso ele tenha uma limitação pequena, você vai avaliar durante aquela limitação. Você vai fazer a avaliação naquele movimento. Se ele tiver uma limitação realmente muito grande, isso aí pode inviabilizar o teste e aí a gente não vai fazer o teste, né? Não é recomendável fazer. Mas isso aí é uma avaliação muito particular de cada condição. Eu diria para você o seguinte, se você quiser saber a minha opinião. Se a limitação for a limitação pequena, ok, eu vou seguir fazendo o teste de RM. Se for uma limitação muito grande, eu contraindico e vou fazer o teste, o exercício resistido para ele de uma forma diferente, tá certo? Tudo bem, gente? Até essa parte? Vão sinalizando aí para a gente, por favor. Aí já estamos indo já para o 7º passo, né? Então, assim, ó, fiz a primeira tentativa, perguntei o Omni para o paciente, aí a gente já falou lá as várias possibilidades que existem, e aí depois eu vou continuar repetindo, né? Dando o intervalo, que agora vocês já sabem, o intervalo pode variar de 1 até 5 minutos, a depender da condição do paciente, de um movimento para o outro. E aí depois, em que condição que eu vou determinar, eu vou olhar e vou falar, não, realmente o paciente chegou em um RM. Essa condição ela pode acontecer em 3 circunstâncias distintas. Quando o paciente tiver a falha concêntrica, tá bom? Ele realmente não consegue concluir o movimento que você está pedindo para ele fazer. É nítido você ver aquele tremor na musculatura e o paciente não consegue progredir. Pode acontecer, por exemplo, na própria fadiga voluntária, ele fala, olha, eu não tenho condições de fazer. Comecei aqui, ele mesmo desiste, não foi necessariamente uma falha. E também você pode determinar um RM quando ele consegue fazer o movimento, quando não existe fadiga, mas quando a técnica não é a técnica, entre aspas, combinada, né? Então, assim, ele não fez com a... Ele jogou, inclinou muito o corpo na hora de fazer. Então, realmente, o 1RM, aquele movimento o paciente não conseguiu fazer. Então, quando você chega em um desses 3 pontos, gente, então nessa tentativa ela não foi válida e você automaticamente você vai escolher a última, né, carga que o paciente conseguiu fazer, tá bom? Então você tentou flexão de cotovelo com 7 quilos, aconteceu uma dessas 3 condições. Só que ele tinha conseguido fazer com 5 quilos. Então, um RM para esse paciente vai ser não aquele falhou, vai ser aquele conseguiu executar com boa técnica anteriormente, tá bom? Oitavo passo, já um dos últimos passos, registrar o valor de um RM, como eu falei para vocês, né? Aqui tem uma condição que ele até coloca o seguinte: quando um RM, gente, ocorrer por falha, vocês viram que ela pode ocorrer aqui por 3 condições diferentes. Mas quando ela ocorrer por falha, pode, em alguns casos, né? Isso aí depende. Deixa eu só mudar aqui, porque acabou ficando aqui na frente. Aí, agora sim. Em alguns casos, pode ser necessário, por exemplo, você remover uma parte do peso e tentar um outro esforço com o paciente. Vamos pegar a situação que eu falei anteriormente. O paciente, por exemplo, você fez com 5 quilos. Ok. Vamos supor que foi a segunda tentativa. O paciente conseguiu fazer. E aí, na sequência, você tentou com 7 quilos, o paciente falhou. Então, você pode, por exemplo, dar o tempo, né? Colocar lá 6 quilos e tentar fazer de novo. Porque possa ser que ele conseguiu com 5, não conseguiu com 7, mas conseguiu com 6, tá bom? Então, isso é possível de se fazer.
Uma outra pergunta que também vai fugir um pouco na subjetividade é: de quantos em quantos quilos eu aumento de uma para outra? Gente, eu fiz assim revirei todas as evidências possíveis e não existe vamos supor assim, uma regra, né, de quanto em quanto eu vou aumentar. Isso acaba indo realmente um pouco para a subjetividade, viu? Então é isso, né? Se você começou lá com. Beleza, ele orienta lá, ó, aquecimento com 2,5%, início com 5%. A progressão daí em diante é com o executor, com o avaliador, tá bom? Então, assim, dois detalhes importantes aqui, gente. Por movimento, não recomenda-se ultrapassar 5 tentativas por dia, tá bom? Então, você fez uma tentativa lá, aqueceu, fez uma tentativa, o paciente venceu. Vai, perguntou o Omni, deu tempo, progrediu, que é uma progressão que a gente sabe que é de forma um pouco aleatória, mas vai. Tentou a segunda, deu tempo. Perguntou o Omni, deu tempo, vai de novo. Chegou na quinta, você não encontrou um RM com o seu paciente, recomenda-se que você registre aquele valor, né? E pelo menos naquele movimento você encerre, parta para outro movimento. E só fazer o teste depois de 72 horas. Outra coisa também, principalmente em cardiopatas e pneumopatas, é que ele não recomenda fazer mais do que 3 movimentos por dia. Então, se você está fazendo hoje elevação frontal, já fez elevação lateral, já fez flexão de joelho, paciente em ortostase. Então, a recomendação, principalmente para disfunções cardiorrespiratórias, é que você só repita essa avaliação também em outros movimentos, na verdade, sei lá, daí pelo menos 72 horas, né? É necessário, principalmente quando a gente vai fazer um treino AB para o nosso paciente, normalmente você coloca, né, 4 grupos musculares num dia, outros 4 para ele fazer no outro dia, então seriam 8 movimentos. Então não tem como eu fazer um protocolo de um RM testando todos os 8 no mesmo dia. Eu vou ter que fazer isso ao longo do tempo. E acho que é importante falar, gente, que eu determinei essa carga hoje e eu vou precisar reavaliá-la depois, tá bom? Realmente é um protocolo trabalhoso, mas a gente sabe que quando a gente busca a perfeição, quando a gente quer fazer a coisa correta, realmente a gente vai ter essa dificuldade, né? Outra coisa que ele recomenda durante o teste é que seria interessante, né? Ele coloca aqui até 48, mas porque isso diversifica um pouco de literatura para literatura. Mas que você espere um período aí por volta de 72 horas para você repetir o teste de novo para garantir que ele seja confiável. Isso aí vai muito daquela questão do efeito aprendizado. Os próprios testes de caminhada, por exemplo, teste de degrau, alguns autores recomendam realmente que sejam feitos não apenas um teste, e sim 2 testes, pelo menos, né, para a gente garantir mais essa confiabilidade do paciente, do teste, na verdade. Aí checar se o paciente tem dor ou desconforto, você vai estar perguntando isso, né? Eu acho que a própria escala de Omni, ela ajuda. E checar também, né? E, na verdade, enfatizar a respiração e a execução correta. Porque você pode falar isso para o paciente no começo e no decorrer da avaliação, o paciente ele acabar não repetindo corretamente, beleza?